Está escrito em Romanos 1, versículo 18, o seguinte: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meu irmão, minha irmã, Romanos 1, 18 apresenta um princípio fundamental sobre o caráter de Deus e sua relação com a humanidade: a ira divina. Esse versículo, que inicia a discussão do apóstolo sobre a condição pecaminosa da humanidade, nos ensina várias lições essenciais sobre o ser de Deus, a natureza humana e as consequências do pecado. A primeira coisa que o versículo revela é a ira de Deus. É importante entender que a ira de Deus não é como a ira humana. A ira divina não é impulsiva, descontrolada ou baseada em ofensas pessoais. Ela é a justa reação de Deus contra a impiedade e a injustiça. A ira de Deus não é um estado emocional passageiro, mas uma manifestação de sua justiça imutável diante do pecado. Deus é santo e justo, e por isso Ele não pode tolerar o mal. A sua ira é uma resposta necessária ao pecado, porque Ele é perfeito e sua perfeição exige que o pecado seja punido. Essa ira se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens, o que indica que não há exceção. Nenhuma forma de maldade ou corrupção humana escapa ao olhar de Deus. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu. Aqui Paulo nos ensina que a ira de Deus não é algo que será apenas expresso no futuro, mas já está sendo revelada atualmente, nos nossos dias. Deus não apenas permitirá que o pecado se manifeste em suas consequências no fim dos tempos, mas sua ira já é visível e latente nas ações do mundo e nas reações divinas a essas ações. Por meio da história, das aflições do povo e da realidade do sofrimento humano, vemos a manifestação da ira de Deus. Paulo nos diz que essa revelação vem do céu, indicando que a origem de sua ira é transcendente, vindo de Deus e não de uma reação humana. Deus, em sua soberania, age para corrigir o mal, muitas vezes deixando que as consequências do pecado se sigam por um caminho natural. Isso é uma expressão da sua justiça, e a revelação da ira divina não é algo oculto ou escondido, mas visível para todos. O texto aponta para a causa da ira divina. É a impiedade e a injustiça dos homens. O termo impiedade se refere à rejeição de Deus e à falta de reverência por Ele, enquanto injustiça diz respeito ao comportamento contrário à justiça, aquilo que é moralmente correto. Esses dois aspectos são os elementos centrais que provocam a ira de Deus. A impiedade reflete a atitude do homem que ignora ou despreza a verdade revelada por Deus. A injustiça, por sua vez, é a prática do mal contra os outros, é a transgressão da lei moral de Deus. Ambas as atitudes indicam uma rebelião contra a autoridade de Deus e são a razão pela qual Ele age com ira. Quando os seres humanos optam por viver de maneira ímpia e injusta, na verdade eles rejeitam a verdade que Deus tem dado e, com isso, atraem sobre si as consequências da sua ira. O versículo também menciona que os homens, pela injustiça, detêm a verdade. Aqui Paulo nos mostra que o pecado não é apenas uma questão de atos externos, mas também envolve uma atitude interna de rejeição à verdade de Deus. O termo detém sugere uma ação deliberada, como se a humanidade segurasse a verdade de Deus, impedindo-a de se manifestar livremente em suas vidas. A verdade de Deus é revelada através da criação, da consciência humana,
da Escritura e, em última instância, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No entanto, muitos escolhem suprimir ou ignorar esta verdade devido ao desejo de viver de acordo com as suas próprias vontades. A injustiça, então, não é apenas a violação das leis de Deus, mas também o esforço consciente de esconder ou rejeitar a verdade que o Senhor já revelou. Romanos 1,18 nos confronta com a gravidade do pecado e a santidade de Deus. A ira de Deus, embora muitas vezes desconfortável de se ouvir, é um reflexo de sua justiça e santidade. O pecado não passa despercebido aos olhos de Deus, e ele reage contra ele com justiça. Portanto, como cristãos, somos chamados a viver de acordo com a verdade revelada por Deus, a buscar justiça e a viver uma vida que honre a santidade do nosso Criador. Que possamos refletir sobre essa passagem e reconhecer a necessidade de buscar a verdade, arrepender-se do pecado e viver em conformidade com a vontade do Senhor, sabendo que Ele é justo e fiel em suas ações, mas também misericordioso para com aqueles que se arrependem. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.